casa. Estou aqui de dia inteiro, me dando atividades. Muito obrigado de todo jeito, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Bom, aos demais, eu queria só reforçar, o formulário de presença, ele já está aqui no chat, então depois, né, podem acessar para preencher a participação de vocês, para que nós possamos emitir os certificados depois. E agora eu queria ver se os nossos próximos palestrantes, o Matheus e a Alicia, se eles já estão por aí. Oi, boa noite, Marlon. Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, podemos iniciar? Vocês já estão prontos? Sim. Posso colocar os slides? Tudo Pode certo. ser, por favor? Eu vou apresentando vocês, tá? Uhum. Bom, a nossa próxima palestra, ela vai trazer um tema bem pertinente, principalmente aí para os alunos, né, e profissionais também que estão nesse processo de formação, início da vida profissional, que é um relato de experiência sobre residência multiprofissional na saúde do idoso. Nós vamos contar com a participação da Alicia Braga Lavandowski, que ela é formada em nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente é residente multiprofissional na área de saúde do adulto, atuando no Hospital de Clínicas da UFTM e Unidade Matricial de Saúde Tiburcio Teixeira. E também com Matheus Martins Moreira, que é graduado no curso de Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é especialista em prescrição de atividade física para grupos especiais pela Universidade Castelo Branco. Atualmente realiza residência multiprofissional no eixo de saúde do adulto, atuando também no Hospital de Clínicas da UFTM. Faz parte do Núcleo de Estudos de Atividade Física e Saúde e do Grupo de Estudos de Pesquisa em Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. E é membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Fiquem à vontade para discorrer sobre o assunto e obrigado pela presença. Oi, boa noite a todos. Obrigada, Marlon, pelo convite, né, para estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa experiência como residente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Beleza, obrigada. Então, como o Marlon já me apresentou, né, eu vou para frente. Então, o intuito meu aqui do Matheus é falar um pouquinho mesmo sobre a residência, divulgar um pouco, porque é muito pouco falado, né, sobre a residência durante a graduação. Então, o nosso intuito é falar um pouquinho sobre a parte da nutrição e também da equipe multiprofissional. Bom, então, a residência para nutrição, né, no caso da UFTM. Então, primeiro, antes da gente iniciar com base na UFTM, né, eu queria falar que as experiências são muito diferentes de programa para programa, né? Então, existem diversos tipos de programas de residência, assim, difundidos pelo Brasil. Então, cada programa, ele vai criar as suas atividades, né, para os residentes. E também vai diferir, né, de eixo para eixo. Então, no caso da UFTM, a gente tem 3 eixos na equipe multi, né? A saúde da criança e adolescente, adultos e idosos. Então, para cada eixo, as atividades também modificam um pouco. E também vai diferir de ano para ano, né? Então, eu falo que a minha R2, ela teve experiências diferentes da minha. Então, as minhas são outras atividades, assim, que foram incluídas ou modificadas. E a minha R1 hoje também tem algumas modificações ali nas suas atividades. E de profissão para profissão também vai mudar, né, a experiência. Então, por exemplo, se o Matheus aqui da Educação Física fosse falar um pouco mais específico da Educação Física, ele falaria de outras atribuições diferentes para a nutrição. Então, o geral é que a residência ela é dividida em primeiro ano e segundo ano. Então, são 2 anos no total, né? O primeiro ano a gente chama de R1 e o segundo ano de R2. Então, na UFTM, o R1 é todo voltado para atenção terciária, basicamente a maior parte, mas também tem atenção secundária. Então, é tanto hospital quanto os ambulatórios. E na parte do segundo ano, a gente vai, a maior parte, ficar na atenção primária, então em unidades básicas de saúde, e também a gente participa de ambulatório, então também tem a atenção secundária, certo? Na residência, a gente entra e a gente tem os nossos tutores e preceptores. Então, cada residente vai ter o seu tutor, que eles são basicamente... são os professores ali da UFTM, no caso, né, da nossa residência, são professores da UFTM. Então, eles nos auxiliam ali
na nossa comunicação com os preceptores, nas nossas atividades diárias, são eles que fazem a nossa semana padrão, que são as atividades que a gente vai estar realizando ali ao longo dos nossos anos como residente, e qualquer problema assim, maior a gente vai comunicar a esses tutores. E a gente tem também os nossos preceptores, que são os nutricionistas, no caso, né, para nutrição, são os nutricionistas ali do hospital ou dos ambulatórios, que são os responsáveis pelas unidades que a gente vai passar. Então, todas as nossas condutas que a gente vai tendo ali com os nossos pacientes, a gente tem que estar discutindo os casos com esses preceptores e alinhando ali as condutas. Então, nos setores do hospital, eu passei por todos esses setores, né, lá no Hospital Escola da UFTM. Então, em cada setor, eu fiquei mais ou menos em torno de um mês e meio, né? Então, logo que eu entrei na residência, as minhas preceptoras, elas já me entregaram um cronograma com todos os setores que eu passaria, né? Todo o meu cronograma mesmo para cada mês onde eu iria ficar, né? E aí, então, eu passei em diversos locais. Cada clínica é muito diferente uma da outra, então eu tive diversas experiências, né? Então, cada uma dessas clínicas tem preceptoras diferentes, então a conduta também delas modifica, né, conforme a clínica. Então, eu passei na clínica médica, que eu vi muitos casos de hepatopatias, né, então cirrose principalmente, vi casos de anemia falciforme também. Assim, eu vou falar alguns casos que eu vou lembrando, assim, que foram os que eu mais atendi, tá? Na cardiologia e coronariana, eu vi muitos casos também de infarto, né, agudo do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca também. Na clínica cirúrgica, muitos casos de esofagite, doenças de vias biliares, então a pessoa que vai lá retirar, né, a vesícula biliar ou que está com uma inflamação na vesícula biliar, pacientes que vão fazer, por algum motivo, laparotomia exploratória, né, então também ficam ali na clínica cirúrgica. Passei na oncologia e hematologia, né, que são casos diversos de tipos de cânceres, né, então leucemia, linfomas e os outros tipos, que é a clínica, assim, mais difícil, assim, na minha opinião, porque são pacientes, assim, que demandam muito no sentido da nutrição mesmo, né, que eles ficam uma internação muito prolongada, então a alimentação, eles acabam enjoando da alimentação, tanto pelo tratamento, né, da quimioterapia, quanto por ficar muito tempo ali internado no hospital. Então, eles reclamam muito da comida, do cheiro, então a gente tem que sempre se virar ali nos 30 para conseguir que eles comam tudo, né, assim, tentar que eles comam, porque é bem difícil mesmo a ingestão dietética ali, e principalmente a gestão de suplementos alimentares. A gente tem bastante dificuldade na aceitação desses pacientes. Então, a gente pede para a cozinha fazer chup-chup, fazer vitamina, panqueca, gelatina com whey. Então, a gente inventa um monte de receitas ali para que eles consigam estar se alimentando bem. Porque a maioria dos pacientes atendidos no hospital escola, muitas vezes são de fora, né? Não são aqui da cidade de Uberaba. Então, os acompanhantes não conseguem fazer a comida em casa, e para esses pacientes que já têm a imunidade mais comprometida, né, a gente não pode deixar que eles tragam marmita de qualquer restaurante de fora do hospital, né, para que eles consigam ingerir melhor a alimentação. Então, a gente não pode ficar liberando muitos alimentos de fora. Então, é bem complicado. A gente tenta modificar o máximo que a gente consegue dentro das comidas que a gente tem ali dentro do hospital. Bom, seguindo aqui na UTI adulto, eu vi muitos pacientes com... Alguém levantou a mão? Se quiser falar. Levantou, mas qualquer coisa, Alice, eu vou registrando aqui, a gente conversa no final. Tá bom, certinho. Então, na UTI adulto, tinha muitos casos de traumas, né, de diversos tipos. Então, TCE, que é o traumatismo craniano, né? Acidentes automobilísticos, pessoas que foram pisoteadas por bois ou animais assim mais de grande porte, então a gente tem bastante aqui na UTI. No setor de neurologia e UTI da neurologia, eu vi muitos casos, a maioria de AVC, mas também aneurismos, né, a maioria. Ortopedia, fraturas de diversos tipos, né, então às vezes a pessoa sofreu um acidente de moto, aí vai lá para ortopedia, né, às vezes casos mais, assim, só quebrou a perna, por exemplo, né, não teve um traumatismo.
Então, vai para ortopedia. Estava jogando algum esporte, se machucou, né, que fraturou alguma parte do corpo, vai para ortopedia. Então, atuei também, mas bem pouco. E na ginecologia também, eu passei lá por pouco tempo também, foram mais ou menos 20 dias. Na ginecologia, aqui no HC da UFTM, a gente atende tanto gestantes quanto pacientes com câncer de mama, ovário, útero, né? Mas a parte que eu atendi foi mais a parte das gestantes. Então, essas partes de pacientes da ginecologia com esses tipos de cânceres, eu não tive muita atuação. Bom, então, dentro desse âmbito hospitalar, desse primeiro ano que eu estava lá no hospital da UFTM, quais são as atribuições, né, que eu, como nutricionista residente, eu fazia diariamente? Então, triagem nutricional, avaliação nutricional, tinha que monitorar meus pacientes também, reavaliar esses pacientes e fazer orientação nutricional de alta, tá? Além dessas atividades diárias, eu tinha também a educação permanente, que era uma atividade mais voltada para as nutricionistas ali, minhas preceptoras, e também alguns estagiários da nutrição. Aí eu vou falar mais detalhadamente de cada ponto desse. Bom, então, começando com a triagem, né? Lá no hospital, uma só nutricionista, ela pega todos os pacientes que deram entrada no hospital, né? E vê quem que precisa fazer essa triagem nutricional. Então, são pacientes que ainda não tiveram contato com a nutrição, né? Então, que deram entrada e até 48 horas a gente tem que fazer a triagem desses pacientes. Então, uma pessoa, uma nutricionista, no caso, vai olhar no sistema, né, e vai olhar esses pacientes, todos aqueles pacientes que precisam ser triados e vai dividir, né, entre elas mesmo, com a gente residente e também com os estagiários para a gente ir lá nesses pacientes fazer a triagem. Então, eu acho que aqui a maioria deve saber, né, sobre a ASG, que é a triagem que a gente mais usa lá no hospital, que é a avaliação subjetiva global. Aqui eu trouxe o papelzinho mesmo lá do hospital, né? Então tem esse cabeçalho de lá, então a gente coloca a data de internação, qual que é o setor, né, que esse paciente está, a especialidade, o leito, idade, o nome, qual que é os principais diagnósticos, as comorbidades que esse paciente apresenta. E aí, quando a gente for conversar com o paciente, a gente vai perguntar se ele tem alguma alergia ou intolerância alimentar, se tem alguma aversão alimentar, se ele sabe o peso, a altura, e a gente olha também no sistema a prescrição dietética. E aí, com o paciente também, a gente faz todas essas outras perguntas do instrumento, né? Então, se teve alteração de peso nos últimos meses, se teve alteração da ingestão alimentar, se tem sintomas gastrointestinais que estão aí durando mais de 2 semanas, se teve modificação na capacidade funcional, qual a doença, né, principal ali, o diagnóstico principal, para a gente ver o nível de estresse que essa doença vai estar influenciando na demanda nutricional, né? Então, por exemplo, foi um paciente com um traumatismo craniano, então ele vai estar ali num estresse elevado, e aí isso vai ajudar a gente a classificar esse paciente quanto ao nível de assistência. A gente vai fazer também um exame físico. Aqui a triagem é um instrumento bem rápido, então esse exame físico é bem rápido mesmo. A gente vai olhar, basicamente, se tem alguma perda visível ali de gordura subcutânea, depressão muscular, se está com algum edema, né, um inchaço em tornozelo ou na região sacral, ou se ele também tem ascite. E aí, conforme a gente faz todas essas perguntas, a gente vai chegar a um diagnóstico nutricional. Então, se ele é A, bem nutrido, B, moderadamente ou suspeito de desnutrido, ou C, gravemente desnutrido. E a gente olha também a questão da dieta. Se esse paciente precisar de uma dietoterapia específica, a gente coloca sim, se não, a gente coloca não. Então, o que seria uma dietoterapia específica? Por exemplo, o paciente em uso de sonda nasointeral. Então, precisa de uma dieta interal, ele vai necessitar de uma dietoterapia específica. Se for um paciente diabético, vai precisar de uma dietoterapia específica. Então, acabou de coletar todas essas questões, né? Lógico que nem todos os pacientes a gente consegue coletar tudo. Então, alguns pacientes, por exemplo, com inconscientes, né, entubados, a gente não vai conseguir fazer essas perguntas, ainda mais se não tiver nenhum acompanhante. Então, a gente vai só fazer o exame físico mesmo e avaliar ali qual que é o nível do diagnóstico, né, nutricional ali, para classificar ele quanto ao nível de assistência. Então, para que serve, né, esse nível de assistência? Para a gente classificar esses pacientes em terciário, secundário ou primário. Por quê? Porque a gente vai ter muitos pacientes no hospital
então a gente não consegue ali avaliar todos os pacientes ao mesmo tempo. Então a gente precisa criar prioridades, né? Então, conforme esse nível de assistência, a gente vai criar as prioridades dos pacientes que a gente vai atender primeiro. Então, por exemplo, os terciários, eles vão ser atendidos com prioridade. Então, a gente atende todos os terciários, faz a avaliação nutricional. Aí, se não tiver mais terciário, a gente passa para o secundário. Se não tiver mais nenhum terciário ou secundário, a gente passa para os pacientes primários. Passa, eu quero dizer, faz a avaliação nutricional, né? No caso dessas perguntas aqui, a alergia ou intolerância alimentar, aversão alimentar, como são pacientes geralmente mais simples, né? Então a gente sempre tem que ir com uma linguagem mais simples, né? Então, tem alguma comida que faz mal quando você come? Tem algum alimento que não come de jeito nenhum? Então a gente tem que sempre estar atento, né, também ao nosso modo de falar ali com os pacientes para conseguir ter as informações mais fidedignas, né? Outro instrumento que a gente usa também na triagem, mas no caso a gente usa só para UTI, a UTI adulto. Então, é a NRS 2002. A NRS 2002, ela é um instrumento que tem 2 etapas. Então, tem algumas perguntas aqui na primeira etapa que, se a gente responder com sim, a gente já passa para a segunda etapa. Então, normalmente, na UTI, os pacientes, normalmente não, eles vão estar, né, críticos, né? Então, vão estar gravemente doentes. Então, aqui, essa quarta pergunta, ela sempre vai ser respondida com sim. Então, todos esses pacientes da UTI, a gente já responde sim e já passa para a segunda etapa, que aí a gente vai avaliar, né, esse estado nutricional do paciente, se teve perda de peso, a influência ali, alteração, né, na ingestão alimentar nos últimos meses. Então, tudo a gente vai observar. Se ele tiver consciente, né, e orientado, ou se tiver também algum acompanhante. Senão, a gente vai olhar ali mesmo o estado físico que a gente encontra mesmo no paciente. Então, ali, mais de olho mesmo, porque a triagem, como eu falei, é uma coisa mais rápida. Então, é para a gente classificar mesmo de forma mais rápida. E a gravidade da doença também a gente vai classificar. Dando um score maior ou igual a 3, a gente já classifica esse paciente como terciário. Então, na UTI, quase sempre, né, os pacientes vão estar terciários, porque sempre vai ter algum fator aqui de gravidade da doença, então é muito raro algum paciente dar secundário e estar na UTI. Bom, então, a gente feita essa triagem desses pacientes, nem sempre os pacientes que a gente vai triar são os pacientes que a gente vai avaliar. Então, como eu falei, a triagem, a nutricionista principal ali, né, uma delas pega todas as triagens do hospital e divide entre todos nós, e aí a gente vai, então, para o hospital inteiro fazer a triagem. Para a avaliação nutricional, a gente vai fazer a avaliação só no setor que a gente está passando. Então, se eu estiver na cardiologia, eu vou fazer a avaliação nutricional somente dos pacientes da cardiologia, né? E de preferência, no meu caso, pacientes adultos, porque eu sou do eixo de concentração do adulto. Mas caso não tenha, né, às vezes já foram todos avaliados, eu pegava alguns idosos também. Então, na avaliação nutricional, a gente vai fazer aquela avaliação mais minuciosa, né? Então, vai pegar toda a anamnese do paciente, então, história de vida, as comorbidades, todas aquelas perguntas mais gerais. Fazer a história alimentar também, né? Perguntar como que era a alimentação antes de internar, né? Se a pessoa comia bem, se ela já estava tendo alguma perda de apetite também ao longo desses últimos meses antes da internação. E avaliar principalmente também a alimentação durante a internação. Então, perguntar, do almoço, quantos por cento que você está comendo? De 100%, quantos por cento? Então, a pessoa fala, 50%. E aí eu ia anotando, né, as porcentagens de cada refeição, para no final eu saber mais ou menos quanto que esse paciente estava ingerindo daquela alimentação do hospital. Porque alguns, né, reclamam muito da alimentação do hospital, e aí às vezes a gente acaba tendo que modificar algumas coisas, e a gente também tem que avaliar para ver se vai estar atingindo as necessidades nutricionais, para ver se a gente precisa prescrever algum suplemento ou não. Se a gente vê necessidade, a gente consegue pedir o resto em gestão desse paciente, que o técnico de nutrição, ele vai avaliar toda a comida que vai para esse paciente e que volta para eles. Então, eles pesam essa comida, né, essa marmita, antes de ir para o paciente, e depois que eles recolhem, né, essas marmitas, eles pesam novamente e anotam. E aí a gente consegue pegar lá na cozinha com esses técnicos para a gente estar avaliando ali se o paciente está comendo bem ou não. Então, além disso, né, a gente faz a antropometria. Então, a gente tira algumas medidas antropométricas, como circunferência do braço, circunferência da panturrilha, altura do joelho,
além do peso e a altura também, né? Se for um paciente acamado, a gente consegue estimar esse peso e essa altura pelas essas medidas de circunferência que a gente joga nas fórmulas, que a gente já tem uma planilha ali que todos nós, nutricionistas, a gente usa ali no hospital. Então, a gente joga esses dados e a gente consegue estimar esse peso do paciente e a altura também, caso ele não consiga se locomover, né, para ir até uma balança pesar. A gente não faz medida de dobra cutânea, apesar de estar no protocolo ali da nutrição clínica, a gente não consegue fazer, né, essa medida ainda no hospital. Então, fica mais peso, altura, faz o cálculo do MC e a circunferência de braço, panturrilha e altura do joelho. De exame físico, a gente avalia, né, toda então, assim, face, braços, abdômen, as pernas. Então, a gente vai avaliar a depressão muscular, depressão de massa gordurosa. A gente vai avaliar se o paciente está corado, hipocorado. As mucosas também estão coradas, hipocoradas. Se está com a pele descascando. Se está com as unhas quebradiças, cabelo caindo mais que o normal. A gente avalia também questão de edema, né? Então, se está com inchaço no corpo, porque a gente tem que descontar, né? Se esse paciente tiver com inchaço, com edema, a gente vai ter que fazer aqueles cálculos para fazer o desconto no peso desse paciente, né? Então, todo aquele exame físico geral mesmo que a gente aprende na faculdade. E os exames bioquímicos, né? A gente também tem acesso ao sistema, a esses exames bioquímicos, e a gente também pode fazer a solicitação de alguns exames. Então, principalmente na UTI, a gente consegue solicitar vitaminas, né, alguns minerais também para ir acompanhando esses pacientes e fazer adequações necessárias. E aí, a gente feito toda essa avaliação nutricional, a gente vai chegar a um diagnóstico nutricional, né? E aí, a gente chegando nesse diagnóstico, então a gente pode fazer a nossa prescrição dietética, então ter a nossa conduta. Então, a gente vai também por fórmulas, né, que a gente tem lá naquela planilha que eu comentei com vocês, a gente vai calcular a TMB, geralmente é a Harris-Benedict mesmo, né? A gente calcula a TMB, que é a taxa metabólica basal, para a gente poder, então, ter uma base para calcular o VET, o valor energético total, né? Normalmente, a gente usa a fórmula de bolso. Então, por exemplo, o paciente que a gente quer a manutenção do peso, 25 calorias por quilo de peso. Então, a gente vai olhando, né, dentro do protocolo que a gente tem lá no setor, e a gente vê qual é a fórmula que mais se adequa, né, para esse paciente. Então, a gente calcula o VET, calcula os macro e micronutrientes também, principalmente os macros, né? Então, a gente vai dar bastante atenção para as proteínas, então a gente sempre tenta alcançar o valor energético total e o valor de proteína, né? Então, a gente também calcula a proteína por fórmula de bolso, e aí a gente vai dividir o resto dos macronutrientes por porcentagem ali para aqueles pacientes. Então, a nutrição, a gente já tem um manual de dietas, então a gente já tem uma base de quanto que vai em cada dieta para aquele paciente. Então, se um paciente é diabético, ele vai estar recebendo dieta para diabético, então a gente vai saber mais ou menos quanto que vai naquela marmita, quanto que vai ao longo do dia todo para aquele paciente, para a gente ter uma base, se a gente vai precisar suplementar ou não essa dieta. E aí a gente vai fazer a prescrição também da consistência, né? Então, se é uma dieta geral, se é branda, se é pastosa, então sempre de acordo com a necessidade do paciente, ou se ele vai fazer algum exame e aí precisa de uma dieta líquida restrita, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Bom, aí, como eu falei, as outras atividades que a gente faz é monitorar esses pacientes diariamente. Então, todos os pacientes que eu avalio, eles são os meus pacientes. Então, eu tenho que, todo dia que eu estou no setor, eu tenho que estar passando nesses pacientes para ver se eles estão comendo bem, para ver se o intestino está funcionando, para ver se eles estão aceitando o suplemento, se a gente prescreveu, né, o suplemento, para ver se eles estão tomando ou não. Então, todo dia a gente tem que dar uma checada ali nos pacientes. E aí, a cada 7 dias, a gente faz a reavaliação nutricional. Então, aí faz toda aquela avaliação nutricional mais completa novamente. Depois, quando esse paciente recebe alta, a gente vai fazer a orientação nutricional de alta, então, né? Então, aí vai depender do tipo de dieta desse paciente que ele está indo embora. Então, por exemplo, se for um paciente indo embora de dieta integral, a gente vai fazer a orientação, né, para a sonda. Então, como ele tem que ter um acompanhante ali junto na alta hospitalar para a gente poder conversar com esse acompanhante, para poder explicar direitinho como que vai funcionar os cuidados em casa,
para a gente explicar quanto que vai passar de dieta por horário, né? Como que ele faz para comprar a dieta, ou se ele quiser fazer dieta artesanal também em casa, a gente passa ali a receita, explica certinho, né? Então, orientação de sonda tem que ser explicado bem certinho, porque são muitas informações, então a gente tem que evitar, né, as dúvidas ali, deixar as coisas subentendidas. Então, tem que explicar certinho ali para o paciente quando ele vai embora de sonda. E orientação de paciente, por exemplo, de via oral, a gente faz orientação de acordo com a dieta, né? Na verdade, com a comorbidade, desculpa. Então, se o paciente é diabético, a gente vai orientar sobre uma alimentação para o diabético. Se ele é hipertenso, a gente orienta uma alimentação para hipertensão. Então, tudo com base também na avaliação que a gente teve daquele paciente. Então, ao longo da internação, a gente foi conversando com o paciente, foi entendendo como que ele come em casa. Então, a gente consegue orientar ele mais individualmente, né? Então, de acordo com o que ele fala. Se ele me fala que consome muito óleo em casa, consome poucas frutas, então, na orientação nutricional, eu vou falar, né, sobre esses pontos, né? Além de todo o resto. Então, acho que a orientação é basicamente isso. Bom, então, de todas aquelas atribuições que a gente tem diariamente, a gente também tem a educação permanente, né, na nutrição. Então, a educação permanente, logo quando a gente entra também na residência, junto com aquele cronograma dos setores que a gente passa, como eu falei, a gente também recebe os temas e com qual preceptor a gente vai fazer essa educação permanente. Então, é basicamente uma palestra que a gente vai falar sobre algum tema que é de interesse ali para a gente nos atualizarmos, né, dentro das nossas atuações. Então, no caso, por exemplo, essa primeira aqui, a gente apresentou o protocolo para doenças hepáticas, né, que estava sendo feito por essa nutricionista, né, no hospital, e aí ela ia publicar no site do hospital, né, então a gente ia apresentar, porque cada nutricionista fica no seu setor, então acaba que não tem muita visão, né, das outras doenças, a não ser aquelas que estão dentro do seu setor. Então, por exemplo, a nutricionista na cardiologia fica mais vendo as coisas relacionadas à cardiologia. Né? Então, é importante a gente ter essa conversa, porque, por exemplo, num plantão de final de semana, um nutricionista fica ali sozinho. Então, às vezes, ele tem que avaliar um paciente de outro setor que não é o dele. E aí ele precisa estar dentro desse assunto, né? Então, é importante a gente fazer esses encontros para a gente, né, ter esses conhecimentos. Essa última foto aqui é de uma educação permanente que a gente participava com a equipe de nutrologia também, então os médicos, nutrólogos lá do hospital, eles convidavam também a gente para fazer parte dessa educação permanente. Então era bem interessante, tinha bastante troca de conhecimento. E aí eu fiz essas 3, né, ao longo do meu primeiro período lá na residência, né? Então, no meu primeiro ano dentro do hospital, eu fiz essas 3 educações permanentes. Aí, agora, no meu R2, já são outras atribuições, né? Outras atividades. Então, ainda no meu R1, né? Eu tinha alguns ambulatórios. Então, por exemplo, o ambulatório de nutrição geral, que a gente atendia diversos tipos de pacientes. Então, desde apenas obesidade, ou obesidade junto com diabetes, junto com uma hipertensão, ou pacientes também que tiveram altas de sonda, aí eles são acompanhados também no ambulatório de nutrição geral. Então, é bem geral mesmo, a gente vê de tudo. E nesse ambulatório ficava sempre 2 tutoras junto. Então, são aquelas professoras da universidade que acompanhavam, né? Cada residente tinha sua sala para atender. Então, eu, da residência do adulto, atendia numa sala, a residente do idoso atendia em outra, e tinha também os estagiários que faziam esses atendimentos também em outras salas. Então, eram bastante pacientes que a gente atendia, então a gente conseguia dividir bastante as salas para a gente conseguir atender dentro do horário que a gente tinha, que era apenas um período da manhã. E aí essas tutoras ficavam ali para auxiliar, se não tinha alguma dúvida, alguma coisa, principalmente auxiliar os estagiários, né? E aí, nesse ambulatório, o que a gente faz, então? A avaliação nutricional, né? Então, tudo aquilo que eu falei nos pacientes de hospital, a gente faz também no ambulatório, né? Normalmente, a gente tem que fazer anamnese, antropometria, olhar os exames bioquímicos, fazer o exame físico também e a história alimentar. A gente dá orientações gerais, né? Então, de acordo com o que o paciente fala, com as comorbidades do paciente, a gente vai fazer as orientações. Faz também educação nutricional, né? E propõe metas para aqueles pacientes. Então,
normalmente a gente propõe mais metas do que um plano alimentar mesmo. Porque geralmente são muitas mudanças que a gente tem que fazer no dia a dia, né, na alimentação daqueles pacientes. Então a gente começa com pequenas metas até chegar no objetivo, né? Então a gente cria essas metas com o paciente, cria esses objetivos com ele, para que no retorno a gente verifique se eles conseguiram atingir as metas ou não, e a gente faz as modificações. E aí a gente faz também bastante sugestão de opções de refeições. Então a gente faz todo aquele recordatório 24 horas para avaliar a história alimentar, né? Então aí a gente verifica o que está faltando em cada refeição, o que poderia melhorar, né? Como a gente poderia sugerir que ele se alimentasse em cada refeição do dia. Então a gente também faz essas sugestões. E se o paciente necessitar de um plano alimentar, né? Então às vezes é um caso mais específico, a gente faz um plano alimentar calculadinho. Mas a maioria dos pacientes a gente ia mais em questão de metas mesmo, porque muitos até falam que nem conseguem fazer a dieta, né? Então, seguir aquele plano alimentar. Então, assim, vai muito de paciente para paciente. Se a gente vê que aquele paciente ele se beneficiaria de um plano alimentar mais certinho, mais regrado, então a gente faz. E aí a gente tinha até 7 dias para estar enviando esse plano alimentar para o paciente. Outro ambulatório também que eu tenho, né, no R1, tinha no caso, é o ambulatório de cirurgia bariátrica, que a gente basicamente faz os mesmos procedimentos que no ambulatório de nutrição geral, só que o perfil dos pacientes são diferentes, né? Então, na cirurgia bariátrica são casos mais complexos, né? Então, são pacientes mais complexos. A gente avalia muito, faz muita avaliação nutricional com foco no comportamento alimentar. Então, a gente sempre faz perguntas se teve algum episódio de exagero alimentar, se tem compulsão alimentar. A gente avalia, por exemplo, situações como estresse, ansiedade, raiva, faz você comer mais? Então, a gente tem algumas perguntas mais específicas para avaliar esse comportamento alimentar mesmo. A gente também faz, então, as orientações gerais, propõe metas também, cria objetivos. Na cirurgia bariátrica é muito difícil a gente fazer plano alimentar. Então, é basicamente mais metas e objetivos mesmo para esses pacientes. A gente sugere, então, também opções de refeições, solicita alguns exames laboratoriais, diferente de nutrição geral, que a gente não conseguia solicitar, né? Então, no caso, a gente tinha que depender mesmo dos médicos fazerem essa solicitação de exame laboratorial. Aí, já na cirurgia bariátrica, como já tinha uma preceptora lá, também nesse ambulatório, ela já conseguia, já era liberado para ela no sistema fazer essa solicitação de exames. Então, às vezes, o paciente não tinha passado ainda por um médico, aí a gente consegue fazer esses pedidos de exame. Ou a gente quer avaliar alguma vitamina mais específica, algum exame, enfim, mais específico, a gente consegue fazer essa solicitação também. E, que é diferente também do nutrição geral, é que a gente normalmente faz muita prescrição de suplementos, né? Principalmente no pós-operatório. Então, suplementos de vitaminas, suplementos de proteína, a gente sempre tem que estar avaliando se esses pacientes pós-bariátricos eles estão fazendo essa suplementação, e se não, a gente tem que prescrever, né? E esse paciente da cirurgia bariátrica, o ambulatório de cirurgia bariátrica, ele é multiprofissional, então ele vai passar por várias profissões. Então ele passa pela nutrição, pelo endocrinologista, pelo psicólogo e também pela educação física. Então, no caso da nutrição e da educação física, nós dois, né, os dois profissionais, a gente atuava no mesmo dia e no mesmo horário, então era no período da tarde. Então a gente conseguia se comunicar, né? O paciente às vezes estava na consulta nutricional e já ia passar direto para a educação física, ou estava na educação física e já ia para a nutrição. Então a gente conseguia ter essa troca assim mais rápida, né? Porque no ambulatório de bariátrica também tem a reunião, né? Sobre os pacientes, né? Então uma reunião multiprofissional, mas eu como residente nunca pude participar dessa reunião, então não tive contato. Mas a gente, o contato mais próximo ali que eu tinha era com a educação física, né? Então, com os residentes da educação física. E agora o Matheus vai falar um pouquinho. No caso, juntamente comigo. Todo mundo me ouve bem? Sim. Boa noite, todo mundo. Bom, igual a Alicia falou, né, puxando aqui pelo ambulatório de cirurgia bariátrica,
um ambulatório multiprofissional com vários profissionais que atuam em conjunto, casos muito mais complexos, a educação física e a nutrição atendiam simultaneamente, né, pacientes ali em comum. Importante falar que a maioria desses pacientes não eram de Uberaba, são de cidades da região de Uberaba que atende, se não me falha a memória, 26 municípios, mais o município de Uberaba 27. Então, muitos pacientes, eles vinham de fora e a demanda é muito alta, a fila é muito alta. Dada a complexidade também dos casos, pacientes ali que têm um padrão de chegar com um peso de 150, 160, alguns casos até 190 quilos. Então, a prescrição, no meu caso, de atividade física para esse tipo de paciente se torna um pouco mais complexa. Porém, igual a Alice bem falou, a gente trabalha muito com a proposta de metas, né? E conhecer um pouco mais também como que é essa pessoa, como que é a rotina, como que é a vida dessa pessoa, o que que ela está objetivando ali. Porque, pasmem, mas não ouvimos de tudo perante ali as condutas, né? Os atendimentos. Então, inicialmente, nós realizamos sempre uma conduta, uma anamnese para entender quais são as condições de saúde desse paciente. Muito além da questão do peso, mas o que mais que ele traz junto de si? Tem hipertensão? Tem diabetes? Tem algum desgaste articular? Né? E assim, além do mais, a gente incorporou também algumas perguntas relacionadas à COVID, porque nós temos visto uma associação muito prevalente da COVID com alguns sintomas, alguns sinais do bem-estar, né? E o bem-estar está totalmente ligado à motivação que essa pessoa tem com realizar, às vezes, algumas atividades do dia a dia, relação ao estado de sono, que também interfere na perda de peso. Então, é sempre uma teia de aranha, vários pontos ali estão interligados, e a gente tenta investigar e entender um pouquinho mais essa complexidade, né, do olhar da educação física, do olhar da nutrição e uma conversa em conjunto. Um outro ponto muito interessante que a gente conversa com esse paciente, tenta entender, é a apresentação dessa escala de silhuetas, né, a escala de imagem corporal, porque existe um componente psicológico muito forte para esse paciente de como ele se vê, né, atualmente e como ele gostaria de estar. São essas as duas perguntas que a gente realiza para ele, e a depender do quão diferente está essa aproximação, a gente consegue determinar ou ter uma dimensão da distorção da imagem corporal e da insatisfação da imagem corporal. O que, pensando em um ambulatório de cirurgia bariátrica, um paciente que vai perder 40, 50, 60, talvez até mais, isso é muito relevante. Tanto é a importância da psicologia junto a esse ambulatório, porque muitas das vezes esse paciente ele não se reconhece pós cirurgia bariátrica, né? E diante desse contexto todo, a gente tenta entender o que que é esse paciente, o que que ele consegue fazer, o que que ele tem à disposição dele para realizar de atividade física. Muitas das vezes ele não consegue, não tem um calçado. Nós estamos falando de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Então, muitas das vezes eles não têm um acesso a um calçado que seja, né? Ou não tem tempo, porque tem que trabalhar fazendo amplas jornadas de trabalho, e a gente precisa propor metas, né, palpáveis para esse paciente. Depois de uma consulta com vários pacientes durante o dia, a gente tenta elaborar ali algumas condutas finais com cada um deles. Então, a título de exemplificação, pode passar, por favor, Alicia? Eu apresento aqui para vocês o protocolo que nós utilizamos, né, a ficha de anamnese que nós utilizamos. Inicialmente, o cabeçalho, com algumas questões relacionadas à própria cirurgia bariátrica, se a pessoa já fez a cirurgia, porque nós também acompanhamos o pós-bariátrica, certo? E ali algumas perguntas relacionadas à imagem corporal, medidas perimétricas,
Logo ali abaixo, verificamos a escala do bem-estar, que, igual eu falei, a gente avalia o domínio do sono, do estresse, a fadiga e a dor muscular, porque geralmente esses pacientes, eles sentem muita dor ao fato de mesmo não realizarem atividades, eles ficam muito tempo no comportamento sedentário, o que é algo que implica diretamente nas metas, né, nos objetivos finais que a gente propõe para eles. E logo ali na segunda página, no verso, eu não sei se vocês têm familiaridade com esse questionário, mas o IPAC, Questionário Internacional de Atividade Física, é um questionário curto e simples que nos oferece ali métricas e resultados muito importantes que a gente consegue mensurar o nível de atividade física que essa pessoa se encontra e, principalmente, eu considero como uma informação muito relevante o tempo que essa pessoa fica em comportamento sedentário, que geralmente, né, os tempos que a pessoa permanece sentada ou deitada durante o dia a dia. Isso, como uma conduta, via de regra, a gente sempre pedia para essa pessoa quebrar esse tempo de comportamento sedentário, evitar ficar longos períodos sentado ou deitado e tentar movimentar um pouquinho, porque mesmo que pequenas mudanças dessas, que eles consigam implementar na rotina, no dia a dia, fazem muita diferença, porque nós estamos falando de uma população que está com um estágio muito alto de obesidade. Nós estamos falando de uma população que já não realiza atividade física e muitas das vezes vem de vários outros acometimentos na saúde, né? Pode passar, por favor, Alice? Bom, então voltando aqui, além da cirurgia bariátrica, também a gente tem um ambulatório DIP, né, que é de doenças infecciosas e parasitárias. Então, esse era o único ambulatório no R1 que a gente atendia realmente multi, né? Então, com a nossa equipe multi, então, todos os residentes da saúde do adulto. Então, a gente tinha basicamente 3 atividades específicas lá para ser realizadas. Então, nós somos em 12 residentes, mas iam apenas 6, porque algumas profissões têm duplas ou quartetos. Então, ia só apenas um de cada profissão, né? Então, ao todo eram 6 residentes, e aí a gente se dividiam em duplas para fazer essas 3 atividades. Então, tinha a sala de espera, que é educação, né? Educação em saúde com os pacientes que estão ali aguardando para serem chamados para consulta médica. Então, cada mês a gente tinha um tema diferente para ser abordado ali na sala de espera. A gente também tinha atividade de acompanhamento da consulta médica, então eram 2 profissionais, 2 médicos, né, que eram responsáveis pelo ambulatório. Então, ficavam os internos ou os residentes da medicina atendendo os pacientes nas salas, e esses médicos, os staffs, né, que a gente fala, ficavam indo nessas salas para liberar o paciente, né, para dar as condutas finais. E aí, cada residente ficava com um médico para a gente poder ir lá ver se tinha alguma demanda além da demanda médica, né? Então, alguma demanda para a gente encaminhar para o nosso acolhimento multiprofissional. Então, às vezes era uma paciente que estava ali com um ganho de peso ou com alguma demanda psicológica, né, emocional. Então, a gente fazia esse encaminhamento para o nosso acolhimento. E aí, então, por fim, né, a atividade de acolhimento era a gente levar esse paciente que a gente viu a demanda para uma salinha que ia ter esses 2 residentes, e aí a gente tinha uma ficha, né, de várias perguntas, então, de todas as profissões ali, para a gente detectar, né, além da demanda principal que esse paciente foi encaminhado, se tinha alguma outra demanda para a gente trabalhar ali com o paciente também. Como o Matheus falou, são pacientes em vulnerabilidade social, né, então, às vezes, a gente também encaminhava para assistência social, né? Apesar de a gente não ter residente da assistência social, a gente tinha ali, naquele ambulatório específico, tinha assistente social, então a gente conseguia encaminhar para ela. E era isso, fazer mais esse acolhimento mesmo. Então, conversar com o paciente, escutar ele, e aí a gente fazia as condutas. Às vezes, nem sempre o profissional que era da demanda ali principal, ele estaria naquele acolhimento. Então, ou a gente fazia a troca de profissões. Então, por exemplo, se fosse uma demanda da nutrição, e quem estava no acolhimento era a psicologia e a educação física. Então, um dos 2 poderia trocar comigo, por exemplo, da nutrição, para eu ir lá fazer já
a minha conduta, né? Ou a gente marcava para uma próxima data que esse paciente poderia estar retornando para a gente poder fazer essa avaliação e essas orientações. Esse ambulatório, ele é muito cíclico, né? Na verdade, os pacientes, eles vão retornar geralmente a cada mês ou a cada 3 meses, até mesmo para fazer alguns acompanhamentos, por conta das condições de saúde mesmo que eles têm. E essas questões que eles carregavam eram muito complexas mesmo. E esse ambulatório, ele acontecia na sexta-feira à tarde. Na semana seguinte, né, na segunda-feira pela manhã, reuniam ali todos aqueles residentes que conversaram, que atenderam esse paciente, e discutiam os casos junto com a preceptora da psicologia, que era uma professora responsável por esse ambulatório, dada a demanda e complexidade que eram por questões éticas mesmo, de conduta que a gente precisaria ter, porque algumas das vezes nós precisávamos ligar para o paciente, ou já foi solicitado, né, que ligássemos a pacientes que faziam acompanhamentos de algumas doenças que eram mantidas em sigilo por eles, né? E como que a gente faz essa abordagem, como que a gente faz esse rastreio, até mesmo condutas que a gente poderia ter. Esse era um momento muito rico do ponto de vista multiprofissional, porque uma profissão sempre estava aprendendo junto com outras, né? Tinha muita troca. Bom, quer complementar, Alice? Não, acho que só falar que o público-alvo principalmente era pessoas com HIV, né? Vocês querem ver? Então, a gente atendia muito, por isso que o Matheus falou do sigilo, né? Então, a gente já teve alguns casos que a gente teve que trabalhar com isso, né? Então, é muito complexo, né? Então, a gente tinha que ter esse apoio mesmo da preceptora ali, né, pra gente, nas condutas. Pode passar? Pode. E agora falando um pouquinho da atuação na rede básica, né? Como vocês viram no hospital, a atuação da Alice, são poucos os momentos que a gente consegue convergir em algumas atuações, e na rede básica, as nossas atividades, elas são mais conjuntas. Vocês conseguem ver, por exemplo, nessas imagens, a primeira imagem no canto superior esquerdo, Alice e eu estávamos fazendo ali uma sala de espera, na verdade, com o grupo do hiperdia. Então, o grupo do hiperdia, a gente sempre organiza, né, duplas de profissões diferentes para estar conversando sobre assuntos pertinentes àquele mês. Então, por exemplo, primeiro mês a gente conversou sobre a parte de alimentação associada à atividade física. Teve os meses relacionados a, aliás, especificamente, né, nesse mês a gente está trabalhando questão sobre a violência contra a mulher, mas tiveram meses relacionados à dengue, que nós discutimos questões como prevenir, os cuidados que a pessoa precisa ter, meses que discutimos sobre higienização de alimentos. Então, assim, são vários assuntos, por mais simples que sejam, mas que fazem muita diferença quando a gente vai atender essa população. Importante falar que a rede básica, né, a unidade matricial de saúde que nós estamos, ela é uma unidade um pouco mais afastada da UFTM, e ali é uma área de extrema pobreza e vulnerabilidade. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm uma educação formal, às vezes elas têm uma certa dificuldade em compreensão, de fazer um acompanhamento junto ao postinho de saúde. O índice de criminalidade ali, ele é alto, é algo preocupante. As questões relacionadas à saúde da mulher, à segurança da mulher, são questões complexas. Então, também é muito importante, né, diante do território que nós estamos atuando, entender para qual é o público majoritário com que nós estamos conversando, né? Nessa foto abaixo, vocês conseguem ver um grupo de atividade física. Esse grupo é um grupo que já existe nessa unidade de saúde desde 2009, porém ele foi se alterando ali, alguns participantes entrando, outros saindo, mas é um grupo de atividade física que acontece 2 vezes na semana,
são cerca ali de 28, 30 idosos que estão firmes e fortes às 7h30 da manhã, não falham, todo dia lá batendo ponto para fazer atividade física, né? São idosos muito ativos, muito... O idoso em si, né? Ele é uma pessoa muito acolhedora, participativa, entusiasmada. Então, esse grupo participam todos os residentes, né, que ministram, organizam as aulas. A montagem das aulas em si fica a cargo da educação física e da fisioterapia, porém, no dia a dia, tanto a nutrição quanto a fisio, a educação física, enfermagem, psicologia, os demais profissionais que atuam ali em conjunto, eles ajudam, né, tanto na coerção, na organização, na logística, é algo muito diferente, muito orgânico que acontece, se eu posso dizer assim. Na primeira imagem do canto superior direito, né, igual a Alicia falou no R1, a gente também no R2 realiza educações permanentes, só que ali em conjunto com os agentes comunitários de saúde. Nesse dia específico, nós estávamos tratando sobre os primeiros socorros, né? Então, quais são as condutas que nós temos que realizar? Não é algo muito comum, né? Quando a gente pensa em unidade básica de saúde, já por conta até mesmo de primeiros socorros, geralmente quando existe uma conduta nesse sentido, o paciente já logo é direcionado para as UPAs, né? Porém, precisa ter um profissional ali que vai saber fazer esse direcionamento, né? Que vai, às vezes, um engasgo, algo do tipo, que possa prestar ali, de fato, os primeiros socorros enquanto o SAMU chega. Então, nesse dia especificamente, acontece uma vez por mês, e nesse dia a temática proposta foi de primeiros socorros. E na foto logo abaixo são os grupos, né, que nós também criamos e trabalhamos. Esse especificamente é um grupo de hiperdia, diferente da sala de espera, porém nós também realizamos um grupo com saúde da mulher e um grupo específico para gestantes. Porém também, dado a demanda, né, desse público-alvo, é um pouco difícil a captação, mas existem esses 3 grupos que nós fazemos durante o mês, específico para a saúde da mulher, específico para gestantes e um grupo do hiperdia, pacientes que têm hipertensão e diabetes, e ali nós temos algumas condutas um pouco mais aprofundadas sobre esses temas, esses assuntos que são relacionados tanto à prevenção, como monitoramento, acompanhamento, né, o reforço para estar junto à unidade básica de saúde, fazendo um acompanhamento junto ao médico, as consultas com o médico, mas seguindo mais essa linha. Pode passar, Alice, por favor? Bom, aí no R2 a gente também tem um ambulatório de nutrição, mas a partir do ano passado começou a integrar outras profissões, né? Então, como o R2 é o momento que a gente tem para trabalhar multi, né? Que no hospital a gente ficava mais uniprofissional, né? Cada um em seu setor. E no R2 a gente consegue trabalhar mais multi, então foi inserindo algumas outras profissões. Então, no R2 atualmente, né? A gente atua a nutrição, a educação física e a psicologia juntos, né? Então, acontece esse ambulatório uma vez por semana, e a gente também faz a avaliação nutricional, né? Então, completa, faz algumas sugestões de refeições também, faz a avaliação da avaliação situacional de atividade física, tem a prescrição de exercício físico também, caso necessário, né? Acolhimento, orientações e encaminhamento também no sentido psicológico, né? Então, a psicóloga está ali, está fazendo acolhimento, né? Se ela vê alguma demanda que ela precisa encaminhar para um atendimento mais individual, aí ela encaminha. Se ela precisa encaminhar para um centro mais especializado, né? Então, ela vai fazer esse encaminhamento também. Então, é muito importante ali, além da nutrição, ter essas duas profissões juntas, porque se complementam muito e está dando muito certo, né? A gente está tá bem articulado, né, entre nós. E aí, por fim, né, a gente avalia todo esse paciente, tanto na parte nutricional, quanto de educação física, atividade física, quanto da psicologia, e a gente propõe, então, metas e também objetivos para esse paciente, para quando ele voltar no seu retorno, a gente ver se ele conseguiu cumprir, quais foram as dificuldades, propor novas metas, né, e algumas mudanças para ele atingir o objetivo final.
Bom, aqui então a nossa equipe multi, né? Não estão todos na foto, mas a gente tem a biomedicina, são 2, a educação física também são 2, a enfermagem nós temos 4 enfermeiras, fisioterapia 2, a nutrição, no caso, sou só eu, e a psicologia só uma também. Então, ao todo, nós somos 12 profissionais. E como que é, né? Como que faz? Às vezes, talvez vocês ficaram curiosos de ver como que entra num processo desse. Especificamente para o FTM mudou no último ano, porém ela integraliza um sistema maior, né, chamado ENARE, que seria semelhante ao Enem, né? Porém o Enem para a faculdade, o ENARE relacionado às residências. Se você realiza o ENARE, você tem acesso a todas as residências do país. Nem todos os lugares utilizam o ENARE como porta de entrada, né, como ingresso. Então, às vezes, você poderia estar utilizando de uma faculdade específica um sistema de entrada, né, uma prova específica daquele local. Então, como eu falei, quando eu e a Alice entramos, quem realizava, quem organizava a prova era a instituição UFTM. A partir do ano passado, a UFTM passou a compor o grupo, né, o sistema de avaliação do ENARE. E ali existem várias formas de vocês verem, vários programas que compõem. Eu e a Alice fazemos parte do programa de saúde do adulto, do eixo do adulto, um programa multiprofissional, mas tem saúde mental, tem saúde específica para outro, saúde coletiva, saúde específica para a área básica. Então, existem vários programas em várias regiões. Então, parte psicossocial, se não me engano, em Manaus, fica muito a critério, né, de vocês verificarem qual é o programa que vocês querem ter interesse. E, igual eu falei, é semelhante ao Enem, vocês verificam através do resultado, sinalizam qual programa vocês têm interesse como primeira e segunda opção. Peço desculpas pelo barulho, estou próximo aqui à avenida, acho que está dando interferência, mas quando vocês tiverem o resultado, concluindo com êxito o processo de entrada, basicamente, dentro do que nós explicamos aqui, da UFTM, nós realizamos um ano dentro da atenção terciária e secundária, e o segundo ano dentro da atenção básica e secundária. Tem alguns programas que são exclusivamente só na atenção básica, outros exclusivamente na atenção terciária, então vai muito de perfil. Alguns programas eles são uniprofissionais, outros, como é o nosso caso, é multiprofissional. É importante vocês terem essa distinção, tá bom? Uma coisa que acontece, nós fazemos uma carga horária de 60 horas semanais. Dentro dessas 60 horas semanais já são inclusas aí 2 plantões de 6 horas ou um plantão de 12 horas, que nós temos que realizar. Não é só trabalho. Dia de segunda e terça-feira nós temos também aulas específicas. Então, aulas só com profissionais de um eixo, a gente fala eixo específico, então só nutricionista, só profissional de educação física, só psicólogo. Mas também temos aulas só do eixo adulto, então profissionais de educação física, nutrição, psicólogos, biomédicos, todas as profissões juntas. E na quarta-feira é uma aula em conjunto com todos os programas de residência. Então, saúde do adulto, saúde da criança, saúde do idoso, urgência, emergência, primeiros socorros. Nós temos diversos programas na quarta-feira. Então, é importante também salientar isso. E, ao final do segundo ano, nós precisamos também entregar um trabalho de conclusão de residência, que esse trabalho é no formato de um artigo. Então, aqui, não é que o artigo ele precisa ser aceito, então até é importante destacar isso, porque pode assustar, mas é só uma submissão, você, em conjunto com um professor, né, você realiza uma pesquisa dentro de um espaço, daquilo que você tem interesse, em comum acordo, muitas das vezes, infelizmente nem sempre, é importante falar dos vários desafios que o residente ele precisa atravessar, porque é uma área nova. Muitas das vezes nós estamos ali de frente
com vários impedimentos, vários desafios do dia a dia. Então, não são só flores. É importante saber que depois que a gente ingressa, muitas das vezes as pessoas nos veem como estudantes, mas nós somos profissionais já formados. Então, é importante deixar isso destacado, que horas você é profissional, horas você é estudante. E dentro de um programa de residência, vocês vão adquirir muita maturidade e enxergar várias nuances que acontecem lidando com pessoas, experienciando, né, várias situações. No final de tudo, né, mensalmente ali, vocês têm um valor de uma bolsa no salário atualmente, que foi reajustado ano passado, de R$ 4.106,09, porém tem uns descontos aí relacionados a imposto, mas esse valor fica ali na casa dos seus 3.600, 3.700, algo assim, né, Alicia? 3.600 e alguma coisinha, né? Isso. Uhum. Então, assim, ainda é um valor considerável frente à experiência que vocês vão obter, né? Frente ao fato de vocês ainda estarem se atualizando, porque vocês vão estar estudando e ainda recebendo, né? Se você quiser fazer um complemento aí, Alicia. Acho que é isso mesmo. É só lembrar, né, que o programa de residência, então, é uma especialização também, né? Isso. Então, no final, você vai sair ali com o título de especialista na área que você escolheu. Então, no caso, nós vamos sair especialistas em saúde do adulto. Mas tem diversas residências, né? Então, vocês têm que ficar atentos mesmo ao edital, né? Então, qual vai ser a área que vocês vão atuar? Se é atenção terciária, como o Matheus falou, alguns é só exclusiva terciária, outros só atenção básica. E também a que especialização vocês desejam, né? Porque também é importante. Exatamente. Acho que é isso mesmo. E, então, pode passar adiante, por favor. Caso vocês tenham interesse no trabalho que a residência desenvolve, nós deixamos aqui o nosso perfil no Instagram, ali com todas as atividades que nós realizamos, estamos sempre postando algumas atividades. É importante falar também que o Enari, né, a forma de ingresso da residência, ela está aberta, né, ela foi publicada aí o edital, então vocês têm acesso pelo QR Code e pelo link. E, no mais, agradecemos a atenção de todos e a paciência, pedimos desculpa aí por ter passado um pouquinho do tempo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, eu agradeço. Acho que informações ricas, né, a gente sempre abre brecha um tempinho aí para conversar sobre elas. Eu, antes, né, de tecer meus comentários, eu quero saber se alguém tem algum questionamento. Viviana levantou a mão, se quiser perguntar, Viviana, pode ficar à vontade. Ou talvez tenha sido erro de cliques. Alguém tem alguma dúvida para o Matheus e para a Alicia? Bom, se alguém quiser perguntar, né, eu vou tecer brevemente aqui. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu acho que foi muito claro, né, todo o processo. Igual vocês muito bem falaram, é algo que muda de universidade para universidade, local para local, mas acredito que já dá um panorama de como é a realidade de um residente, né, em questão de carga de trabalho, remuneração, que é importante. Muitas vezes o aluno ele sai com aquela perspectiva, mas o que eu vou fazer depois de formado? Então, acredito que a residência, né, além de aprimorar todo esse contato multiprofissional, que é muito rico, vai trazer um retorno financeiro também. Eu só queria pedir, se vocês puderem, né, no processo de seleção, são 2 etapas, né, uma prova e aí tem o currículo também. Brevemente, vocês conseguem citar o que é pontuado no currículo? Né, como é que funciona isso? Você sabe o que está pedindo agora, Matheus Menaro? Porque normalmente pede iniciação científica, monitoria também, artigo publicado, cursos. Essa parte acadêmica, igual a Alice falou, curso, inclusive cursos têm um destaque, são cursos de 30 horas ou mais, então cursos de 2, 5, 10, 15 horas geralmente não tem uma contabilização. Cursos mais longos que são contabilizados. Experiências de trabalho também, experiências prévias,
é muito comum egressos entrarem já de imediato, mas também tem pessoas ali que já trabalharam muitos anos no mercado de trabalho e decidem, optam em realizar uma residência, e também é contabilizado. Ou seja, a gente tem ali, então, um processo seletivo por prova e a gente tem ali um currículo analisado. Isso. Acho que só para esclarecer, essa questão do artigo, ela não é obrigatória, ela vai contabilizar pontos. Então, Contabilizar pontos. quanto Isso, mais é. acumulado você fez... Quanto mais pontos, mais bem classificado, né? Que aí não depende só da pontuação da prova, tem essa classificação também. E a Thaís, prova é muito importante estudar a parte que às vezes a gente não tem tanto aprofundado isso dentro da faculdade, mas o SUS, né? Questões relacionadas ao SUS, a lei orgânica, como que foi criado, processos históricos, que isso é algo extremamente importante para a prova, realmente, a prova escrita, né, que vocês realizarem. Thaís, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Boa noite, Marlon. Boa noite, Alicia. Boa noite, Matheus. Parabéns pela palestra. Boa noite, obrigada. Eu gostaria de saber de vocês se vocês fizeram algum cursinho antes para residência, preparatório, se vocês puderem indicar algum para a gente. Eu fiz um curso preparatório antes, na verdade foram uns 4 meses antes, que foi online mesmo, que é da nutricionista Narielle Rocha. Então, vocês acham também fácil no Instagram, ela tem bastante cursos também, lá tanto para vocês terem pontuação também naquelas cargas de cursos, e tem esse curso preparatório também, que eu gostei bastante. Eu não me preparei por meio de curso, mas eu revisitei todos os conteúdos relacionados à questão do SUS mesmo, a saúde pública, porque, igual eu falei, é algo ali que pesa muito, faz muita diferença, e eu acredito que isso é um diferencial para quando a gente está prestando a prova. Nem sempre todas as pessoas vão muito bem preparadas para a parte específica, mas os conteúdos relacionados à saúde do SUS, às vezes, pode ser um diferencial aí na prova. Também aqueles livros de questões, né, também ajudam a pegar provas anteriores para fazer as questões também ajuda bastante a se preparar. Certo, muito obrigada, gente. Viviana também está com a mão levantada. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, duas, na verdade. Se pode prestar a prova de residência antes de formar, no último ano, que eu já escutei falar alguma coisa sobre, e também se a prova, o conteúdo é o mesmo para qualquer profissão. No caso, você, Alice, é nutricionista, e o Matheus Qual que é a profissão mesmo? Desculpa, Matheus, é educador físico. Se a prova é a mesma ou difere, assim, as questões. Não, aí vai depender do programa, geralmente o mesmo são os conhecimentos gerais, né? Então, por exemplo, sobre o SUS, aí vai cair para todas as profissões iguais. Mas aí tem a parte da prova que é específica. Então, é só para nutricionista, só para profissionais de educação física, só para enfermagem. Então, vai diferir também. Vai diferir tanto do programa, né? Então, se for uma prova da USP, tem provas da USP que tem questões dissertativas também, além das opções de assinalar. Então, vai depender muito do edital. E a primeira pergunta é que você pode fazer no último ano, mas a partir do momento que você vai fazer a matrícula na residência, então geralmente é início de março, você já tem que estar formado, então já tem que ter colado o grau. Então, não pode ainda ser estudante. A não ser que você tenha interesse em realizar a prova, porém não, né, só como a título de preparação mesmo. Você pode realizar, mas aí nesse caso, uma coisa muito importante, você precisa realmente ir fazer a prova, porque se você faltar, no ano seguinte você não pode realizar. Então, você meio que é penalizada por isso. É importante, se você efetuar uma matrícula, realizá-la. Entendi, obrigada. Nada. Temos o Pablin, com a mão levantada. Eles oferecem quantas vagas? Aí vai depender também de cada instituição. No caso da UFTM, foi uma vaga para a saúde do adulto, uma para criança e adolescente e uma para idoso.
No outro processo seletivo que eu prestei, que foi para a USP, no INCOR, aí eram 5 vagas para nutricionista em nutrição cardiopulmonar. Então, vai depender também do programa, e vocês têm que estar olhando o edital de cada residência para ir lá ver a quantidade de vagas. Geralmente, na UFTM, são poucos para nutricionista, infelizmente. No link que eles deixaram na apresentação, no edital que já saiu, acho que tem as vagas, né, para os locais, as quantidades, os eixos temáticos, então vocês já conseguem meio que se direcionar, caso pretendam. Ótimo. O link está aqui, eu já vou aproveitar para falar aqui o formulário de presença também, tá, para a segunda palestra. Mais alguma dúvida? Bom, eu acredito que não. Eu reforço de novo, então, Alicia, Matheus, o agradecimento a vocês. Acho que foi realmente muito rico, clareou bastante. E obrigado pela participação e disponibilidade. Obrigada a vocês pela participação e obrigado pelo convite, Marlon. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, eu não sei, o Sanutri quer dar algum recado? Talvez a Fabiane, que está aqui. Sei que amanhã nós temos um mini curso, a partir de 8 horas da manhã, para quem for participar, de revisão sistemática comigo. E amanhã à noite nós voltamos, então, com mais 2 palestras no mesmo horário. Tudo certo, então. Então, acho que sem mais recados, gostaria de agradecer a presença de todos. E a gente se vê amanhã novamente. Boa noite para todo mundo.